Um magnata milionário e arrogante planeja algo terrível contra seu cavalo. Sentindo-se traído, ele tranca o animal no estábulo e coloca fogo no local. Preso aos escombros, o cavalo dá seu último relincho desesperado enquanto as chamas avançam rapidamente. Quando tudo parece perdido e inevitável, algo extraordinário acontece, algo que mudará tudo. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol despontava no horizonte quando os cascos de Aurora tocaram o chão do Haras pela primeira vez. A égua de pelagem marrom reluzente mantinha a cabeça erguida, seus olhos alertas, observando cada movimento ao seu redor. Victor Montenegro, parado a alguns metros de distância, apertou os olhos com desconfiança. Algo no comportamento do animal o incomodava profundamente, embora não soubesse explicar exatamente o que. Então este é o presente do Theodore Martinez, murmurou para si mesmo enquanto ajustava o terno italiano impecável. O empresário rival havia enviado Aurora como parte de um acordo milionário, alegando ser ela um dos melhores exemplares de sua categoria. Victor circundou o animal, analisando cada detalhe com o olhar crítico de quem avalia uma mercadoria. No canto do estábulo, parcialmente escondida atrás de uma coluna de madeira, Lúcia observava a cena com fascínio. A menina de 10 anos, filha do tratador João, deveria estar ajudando seu pai com as tarefas matinais. Mas algo na nova égua a havia hipnotizado. Havia uma nobreza no porte de Aurora, uma dignidade que parecia desafiar as próprias cercas que a continham. Comece o treinamento imediatamente, ordenou Victor ao treinador-chefe, sua voz cortante como aço. Quero ela pronta para as corridas em 3 meses, no máximo. Enquanto os homens se afastavam, Lúcia permaneceu imóvel, seus grandes olhos castanhos fixos em Aurora. A égua, como se sentisse o olhar da menina, virou a cabeça em sua direção. Por um breve momento, seus olhares se encontraram e Lúcia sentiu algo inexplicável. Uma conexão, uma compreensão mútua que transcendia palavras. Nas semanas que se seguiram, a Aurora se mostrou um desafio impossível para os treinadores. A égua se recusava a seguir comandos básicos, empinava quando alguém tentava montá-la e, por vezes, simplesmente permanecia imóvel, como uma estátua viva de rebeldia. Victor Montenegro ficava cada vez mais furioso com cada relatório de fracasso. Lúcia, no entanto, via algo diferente. Nas horas quietas do amanhecer, quando ajudava seu pai com a alimentação dos cavalos, ela notava como Aurora se comportava de maneira distinta. A égua se aproximava gentilmente da cerca quando a menina estava por perto, às vezes até permitindo um breve carinho em seu focinho. João olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Você tem um dom com os cavalos, minha filha, mas tome cuidado. O patrão não gosta quando as pessoas se metem nos assuntos dele. Um dia particularmente tenso, após mais uma tentativa frustrada de treino, Victor apareceu no Haras, fora de seu horário habitual. Lúcia, que estava escondida em seu lugar favorito perto da coluna, o viu conversando em voz baixa com um homem desconhecido. Suas palavras eram quase sussurros, mas a expressão em seu rosto era aterradora. Theodore Martinez pensa que pode me fazer de idiota? Mandou essa égua imprestável só para me humilhar. Victor cerrou os punhos. Mas ele vai ver. Vou resolver esse problema de um jeito que ninguém vai esquecer. O coração de Lúcia acelerou. Havia algo sinistro no tom de voz do patrão, algo que a fez sentir um arrepio gelado na espinha. Naquela noite, deitada em sua cama na pequena casa dos funcionários, ela não conseguiu dormir. Seus pensamentos voltavam constantemente para Aurora, para o olhar assustado da égua, para as palavras ameaçadoras de Victor Montenegro. O que ela não sabia era que muito em breve suas suspeitas se provariam terrivelmente corretas e que sua vida e a de Aurora estavam prestes a mudar para sempre. Bom dia, linda.
sussurrou Lúcia, aproximando-se devagar. A égua relaxou visivelmente ao reconhecer a voz da menina. Era sempre assim. Uma dança delicada de confiança que se fortalecia a cada encontro. "O que aconteceu com você antes de vir para cá?" murmurou a menina, sentindo seu coração apertar. Como se respondesse à pergunta, Aurora baixou a cabeça, encostando o focinho suavemente na mão de Lúcia. "Menina, você por aqui tão cedo?" perguntou Amélia, aproximando-se com cuidado da baia. "Seu pai sabe que você está aqui?" Os olhos de Lúcia se arregalaram. "A senhora conheceu?" Lúcia sentiu um nó na garganta. Aurora, como se entendesse que falavam sobre seu passado, moveu-se inquieta na baia. As palavras de Amélia explicavam tanto. O medo nos olhos de Aurora quando via os equipamentos de treino, seu comportamento arredio com estranhos, a maneira como se recusava a ser domada. Um barulho distante de portas se abrindo anunciou a chegada dos primeiros funcionários. Amélia tocou suavemente o ombro de Lúcia. "Eu prometo que não vou deixar ninguém machucar você de novo", sussurrou Lúcia, selando um pacto silencioso com o animal. O dia transcorreu com uma tensão palpável no ar. Lúcia observou, ao longo da tarde, uma movimentação incomum de homens que nunca havia visto antes pelo Haras. Eles conversavam em voz baixa com Victor Montenegro, trocando olhares furtivos na direção dos estábulos. João, seu pai, também parecia mais preocupado que o normal. Durante o jantar, ele mal tocou na comida, seus olhos constantemente voltados para a janela da pequena casa onde moravam, como se esperasse ver algo acontecer a qualquer momento. João depositou o garfo na mesa com cuidado, escolhendo as palavras. "Nem sempre as coisas são o que parecem, filha. Às vezes as pessoas fazem escolhas difíceis por motivos que não entendemos." Depois do jantar, Lúcia não conseguia dormir. Rolava na cama, seus pensamentos uma tempestade de preocupações. As palavras que ouvira Victor Montenegro dizer ao telefone ecoavam em sua mente como um aviso sombrio. Através da cortina fina, viu 3 caminhonetes escuras estacionadas próximas ao estábulo principal. Homens moviam-se nas sombras, carregando objetos que ela não conseguia identificar direito. Um cheiro estranho chegou às suas narinas, algo químico e forte. Movida por um impulso que não conseguia explicar, Lúcia vestiu seu casaco sobre o pijama e calçou as botas de borracha que usava para trabalhar. Com o cuidado de uma gata, abriu a janela do quarto e pulou para o jardim. "Certifiquem-se de que tudo pareça acidental", ela ouviu Miguel dizer. "O chefe quer que pareça um problema elétrico. Quando o fogo começar..." "O chefe disse que o seguro cobre tudo", respondeu Miguel. "Além disso, vai parecer mais convincente assim. Ninguém vai acreditar que foi proposital se perdermos vários cavalos valiosos de uma vez." Desesperada, ela pensou em correr para acordar seu pai, mas sabia que não havia tempo. Pelos fragmentos de conversa que conseguia captar, o plano seria executado naquela mesma noite. Foi então que ouviu o relincho baixo e aflito de Aurora, como se a égua também pressentisse o perigo. Naquele momento, Lúcia tomou sua decisão. Não podia ficar parada enquanto inocentes sofriam. O plano de Lúcia começou a se formar enquanto ela observava os homens de Miguel espalharem um líquido pelo chão do estábulo. Ela conhecia cada canto daquele lugar, cada passagem, cada esconderijo. Anos ajudando seu pai haviam lhe dado um conhecimento que agora poderia salvar vidas. Na parte de trás do estábulo havia uma porta de serviço que poucos conheciam, usada principalmente para levar feno e outros suprimentos. Se conseguisse chegar até lá sem ser vista, talvez pudesse começar a soltar os cavalos antes que o fogo começasse. Com movimentos calculados, a menina pegou algumas pedras do chão. Tinha visto esse truque em um filme antigo, criar uma distração para desviar a atenção dos guardas. Reunindo toda a sua coragem, ela arremessou a primeira pedra o mais longe que pôde, na direção oposta ao estábulo. Enquanto 2 homens se dirigiam ao local do barulho, Lúcia aproveitou a oportunidade.
Agachada, correu silenciosamente até a porta dos fundos. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar a chave que sempre carregava consigo. Um presente de seu pai para emergências. Dentro do estábulo, o cheiro forte de combustível fez seus olhos arderem. Os cavalos estavam inquietos, sentindo o perigo iminente. Aurora, em particular, batia os cascos no chão com força, seus olhos brilhando de medo na penumbra. Com dedos ágeis, começou a abrir os fechos das baias, um por um. Anos de prática a haviam tornado expert nessa tarefa. Os cavalos, embora assustados, pareciam entender a urgência da situação e permaneciam relativamente calmos sob sua presença familiar. "Vamos, Aurora!" implorou Lúcia, lutando com o fecho especialmente resistente da baia da égua. "Por favor, colabore comigo." Finalmente o fecho cedeu. Aurora saiu da baia, mas ao invés de fugir, permaneceu ao lado de Lúcia, como se entendesse que a menina ainda tentava salvar os outros animais. O fumo agora era denso, fazendo Lúcia tossir violentamente. Suas vistas começaram a embaçar e ela sentiu suas pernas fraquejarem. Foi quando sentiu algo extraordinário. Aurora a empurrava gentilmente com o focinho, guiando-a para longe do perigo. "Ali!" exclamou Lúcia, apontando para uma abertura na parede lateral do estábulo. Era uma passagem estreita, normalmente usada para ventilação, mas talvez fosse grande o suficiente para elas passarem. O tempo estava se esgotando. O fogo se aproximava cada vez mais, e Lúcia podia ouvir o estalo ameaçador da estrutura do estábulo começando a ceder. Era agora ou nunca. "Vai, Aurora!" gritou ela, empurrando a égua. O animal hesitou, relutante em deixar a menina para trás. "Eu estou logo atrás de você, prometo." "Lúcia!" João gritou, puxando-a para longe do estábulo em chamas. "Meu Deus, o que você estava fazendo lá dentro?" Lúcia aceitou a água com mãos trêmulas, ainda tossindo por causa da fumaça. Seu rosto estava manchado de cinzas e pequenas queimaduras ardiam em seus braços, mas nada disso importava. Ela havia conseguido. Aurora estava salva. "Onde está o Miguel?" perguntou Lúcia de repente, lembrando-se dos homens que haviam iniciado o fogo. "Sua filha salvou os cavalos, Sr. Montenegro", respondeu Dona Amélia, colocando-se protetoramente na frente de Lúcia. "Ela é uma heroína." "Foi um acidente mesmo, patrão." A voz de Lúcia soou mais forte do que ela esperava. "Ou foi o Miguel e os homens que o senhor mandou?" Foi então que um dos bombeiros se aproximou, interrompendo o momento tenso. "Senhor, encontramos algo que o senhor precisa ver." Aurora, que havia permanecido próxima a Lúcia todo o tempo, deu um passo à frente, suas patas deixando marcas na terra molhada pela água dos bombeiros. As marcas formavam um padrão único na lama, misturada com cinzas. Um padrão que poderia contar uma história muito diferente da que Victor Montenegro queria que todos acreditassem. O empresário olhou para as marcas, depois para a Aurora e finalmente para Lúcia. Seu rosto era uma máscara de cálculo frio, como se estivesse planejando seu próximo movimento. A manhã seguinte amanheceu com um céu cinzento, como se a própria natureza refletisse os eventos da noite anterior. O cheiro de madeira queimada ainda pairava no ar, enquanto peritos da polícia examinavam os restos fumegantes do estábulo. A notícia do incêndio havia se espalhado rapidamente pela pequena cidade, atraindo olhares curiosos e sussurros especulativos. Lúcia observava tudo de longe, sentada no balanço improvisado que seu pai havia feito em uma velha árvore. Seus braços ainda ardiam levemente das pequenas queimaduras, agora protegidas por curativos que Dona Amélia havia aplicado com carinho. Aurora pastava tranquilamente a alguns metros de distância, recusando-se a se afastar muito da menina. "Senhorita Lúcia!" Uma voz gentil a chamou. Era o delegado Santos, um homem de meia idade com olhos bondosos por trás dos óculos de aros dourados. "Poderia me contar exatamente o que viu ontem à noite?"
Lúcia endireitou-se no balanço, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Com voz firme, começou a contar tudo o que havia presenciado. As conversas suspeitas, os homens desconhecidos, as palavras de Miguel sobre fazer parecer um acidente. Sim, senhor, respondeu Lúcia, seus olhos encontrando os do delegado sem hesitação. E tem mais uma coisa. Vê estas marcas, delegado. Aurora pisou aqui quando estávamos fugindo do fogo. E olha! Ela apontou para manchas escuras na terra. Isso é do líquido que eles usaram para começar o incêndio. Está em todo lugar onde a Aurora pisou. Nesse momento, um carro luxuoso estacionou próximo ao local. Victor Montenegro desceu, acompanhado por um homem de terno que carregava uma pasta de couro. Todos se voltaram para a cozinheira, que mantinha a cabeça erguida, enfrentando o olhar furioso de Victor Montenegro. Essas são acusações muito sérias, disse o Dr. Ricardo, sua voz profissional e controlada, e completamente infundadas. Meu cliente é uma vítima aqui, tendo perdido um estábulo valioso e quase perdido cavalos de alto valor. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. O rosto de Victor Montenegro estava vermelho de fúria contida, enquanto seu advogado parecia subitamente desconfortável. Aurora relinchou suavemente, como se aprovasse as palavras do delegado. Suas patas marcadas de cinzas haviam se transformado em testemunhas silenciosas de uma verdade que não podia mais ser escondida. O interrogatório de Victor Montenegro na delegacia durou horas. Enquanto isso, no Haras, uma descoberta inesperada mudou completamente o rumo das investigações. Durante a perícia minuciosa dos escombros, os investigadores encontraram um celular parcialmente derretido, pertencente a Miguel, o capataz. A equipe técnica conseguiu recuperar mensagens e ligações que provavam não apenas o envolvimento de Victor no incêndio criminoso, mas também uma série de outros negócios escusos. O celular continha conversas sobre apostas ilegais em corridas de cavalo, manipulação de resultados e até mesmo documentos falsificados de compra e venda de animais. Precisamos proteger a menina, disse o delegado Santos a João, enquanto examinavam os documentos recuperados. Victor Montenegro tem conexões poderosas e agora ela é nossa principal testemunha. Não será necessário, interrompeu uma voz familiar. Teodoro Martinez, o antigo dono de Aurora, estava parado à porta da delegacia. Vim assim que soube do incêndio. Há anos venho reunindo evidências contra Montenegro, explicou Martinez. Ele destruiu muitas vidas com seus negócios sujos. O que ele fez com Aurora foi apenas a ponta do iceberg. Dentro da caixa havia uma verdadeira mina de ouro de evidências. Registros de pagamentos irregulares, fotos comprometedoras e até mesmo um diário detalhado que Miguel mantinha de todas as atividades ilegais que realizava para Victor Montenegro. Teodoro Martinez se aproximou de Lúcia, um sorriso gentil em seu rosto. Você é uma menina muito corajosa. Sabe, eu sempre soube que a Aurora precisava de alguém especial, alguém que enxergasse além das aparências. Martinez riu suavemente. Aurora tem um dom para julgar o caráter das pessoas. Eu sabia que ela jamais se submeteria a alguém como Montenegro. Mas nunca imaginei que encontraria uma amiga tão dedicada como você. O empresário olhou longamente para Lúcia, depois para a égua no jardim. Na verdade, tenho uma proposta diferente. Estou abrindo um novo Haras, focado em ecoterapia, usar cavalos para ajudar pessoas. Precisamos de pessoas que realmente entendam e amem os animais. Senhor João, continuou Martinez, gostaria de oferecer a você o cargo de gerente do novo Haras. E Lúcia, bem, acho que a Aurora já escolheu quem será sua treinadora oficial. Naquele momento, outra comoção começou do lado de fora da delegacia. Victor Montenegro estava sendo levado para a viatura policial, algemado. Seu rosto, antes sempre arrogante, agora mostrava uma mistura de raiva e derrota. Ela sabe exatamente com quem se meteu, respondeu Martinez, colocando uma mão protetora no ombro de Lúcia, com alguém que finalmente recebeu o que merecia.
Numa manhã particularmente ensolarada, Lúcia chegou cedo ao estábulo temporário, onde Aurora e os outros cavalos estavam alojados. O lugar era mais simples que o antigo Haras, mas havia uma atmosfera de paz que nunca existira antes. Lúcia sorriu para a senhora, mas seus olhos logo procuraram Aurora. A égua estava diferente nos últimos dias, mais relaxada, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Suas cicatrizes antigas pareciam menos visíveis, embora Lúcia soubesse que era apenas sua imaginação. Os olhos de Lúcia brilharam. "Podemos fazer uma festa para ela, pai? Por favor!" A notícia da festa de aniversário de Aurora se espalhou rapidamente entre os funcionários. Cada um queria contribuir de alguma forma. Dona Amélia prometeu fazer uma torta especial de cenouras e maçãs para a égua. Os outros tratadores se ofereceram para decorar o estábulo com flores do campo. Ele estendeu algumas plantas e desenhos coloridos, mostrando como seria o novo centro de ecoterapia. Havia pistas especialmente adaptadas, rampas de acesso para cadeirantes e um estábulo muito maior e mais moderno que o antigo. Lúcia passou os dedos pelo papel, imaginando como seria. "O senhor acha mesmo que ela vai gostar de trabalhar com as crianças?" "Boas notícias", anunciou ele, aproximando-se do grupo. Miguel, o antigo capataz, foi encontrado tentando fugir para o exterior. Ele aceitou fazer uma delação premiada, contando tudo sobre os negócios ilegais de Montenegro. "Montenegro e seus comparsas vão responder por diversos crimes", explicou o delegado. "E o melhor, parte do dinheiro recuperado será destinado a projetos sociais." O juiz ficou particularmente interessado quando soube do centro de ecoterapia. Como se entendesse, Aurora relinchou suavemente, seus olhos inteligentes fixos na menina que havia mudado sua vida. Teodoro Martínez assentiu, pensativo. "Às vezes precisamos passar por tempestades para encontrar o arco-íris. E falando em tempestades," ele olhou para o céu, onde nuvens carregadas se aproximavam. "Acho melhor começarmos os preparativos para a festa de amanhã." O dia amanheceu com uma luz dourada especial, como se o próprio sol quisesse participar da celebração do aniversário de Aurora. O estábulo provisório estava irreconhecível, decorado com guirlandas de flores silvestres e fitas coloridas que os funcionários haviam preparado durante a noite. Dona Amélia havia chegado antes do amanhecer para preparar os quitutes da festa. O aroma de seu bolo de fubá tradicional se misturava ao cheiro doce das cenouras e maçãs que ela havia preparado especialmente para a Aurora e os outros cavalos. Lúcia, que ajudava a organizar as frutas em cestas decoradas, concordou entusiasticamente. "Ela é mais que especial, Dona Amélia. É como se ela entendesse tudo o que acontece ao redor dela." "Ela é linda!" exclamou Maria Clara quando viu Aurora pela primeira vez. A égua, como se sentisse a pureza do coração da menina, aproximou-se gentilmente da cadeira de rodas, baixando a cabeça para permitir que a pequena mão a acariciasse. A festa foi ganhando vida ao longo da manhã. Mais famílias chegaram, trazendo seus filhos. Algumas crianças nunca haviam estado perto de um cavalo antes, e seus olhares de admiração ao verem Aurora eram de pura magia. Uma surpresa especial aguardava Lúcia. Martinez havia convidado uma especialista em ecoterapia, Dra. Helena Santos, para dar-lhe orientações básicas sobre como trabalhar com Aurora e as crianças. O momento mais emocionante da festa foi quando todos se reuniram para cantar parabéns. Aurora, enfeitada com uma coroa de flores que Maria Clara havia feito especialmente para ela, parecia entender que era o centro das atenções. Seu porte era majestoso, mas seus olhos estavam suaves e acolhedores. "Hoje é só o começo", anunciou Martinez, erguendo um copo de suco para um brinde. "Em breve, este lugar será um centro de esperança e transformação. E tudo isso começou por causa da coragem de uma menina e o coração puro de uma égua extraordinária." A celebração continuou pela tarde,
com as crianças revezando-se para fazer carinho em Aurora e nos outros cavalos. Os pais conversavam animadamente sobre os benefícios que o programa traria, e os funcionários compartilhavam histórias sobre as transformações que já haviam presenciado no Haras. "Feliz aniversário, minha amiga", sussurrou ela, abraçando o pescoço da égua. "Obrigada por ter entrado na minha vida." Uma semana após a festa de Aurora, as obras do novo centro de ecoterapia começaram em ritmo acelerado. O terreno, antes dominado pela ostentação vazia do Aras de Montenegro, transformava-se aos poucos em um espaço acolhedor e funcional. Lúcia acompanhava cada mudança com fascínio, sempre com Aurora ao seu lado. "Veja só, vai ter uma rampa especial aqui", explicava ela para a égua, apontando para as marcações no chão. "Assim, as crianças com dificuldade de locomoção vão poder montar em você com mais facilidade." A doutora Helena havia começado o treinamento especial com Lúcia e Aurora. 3 vezes por semana, elas aprendiam as técnicas específicas necessárias para trabalhar com crianças especiais. Para surpresa de todos, a Aurora demonstrava uma compreensão quase sobrenatural das necessidades de cada exercício. Numa manhã particularmente importante, Maria Clara veio para sua primeira sessão experimental. A menina da cadeira de rodas, que havia se encantado com a Aurora durante a festa, seria a primeira paciente oficial do programa. "A Aurora também está um pouquinho", respondeu Lúcia com um sorriso gentil, embora a égua parecesse perfeitamente calma. "Mas sabe de uma coisa? Às vezes é bom ficar nervosa. Significa que estamos prestes a fazer algo importante." "Agora, Maria Clara", orientou a doutora Helena, "vamos começar bem devagar. A Aurora vai dar alguns passos e você vai sentir o movimento. É como se você estivesse andando através dela." Dona Amélia, que observava a cena da porta do estábulo, precisou se apoiar na parede emocionada. "Isso é um milagre", sussurrou ela, enxugando os olhos com a ponta do avental. Teodoro Martínez, que havia chegado discretamente para observar a primeira sessão, aproximou-se de Lúcia enquanto os outros ajudavam Maria Clara. "Cavalos são seres extraordinários", respondeu Martínez. "Eles enxergam nossa alma, não nossas limitações. Aurora rejeitou Montenegro porque viu a escuridão em seu coração e escolheu você porque viu sua luz." "Não precisa agradecer", respondeu Lúcia, surpreendendo a todos com sua maturidade. "A Aurora é que agradece a oportunidade de ajudar. Não é mesmo, amiga?" E doutora Helena observava tudo com um sorriso satisfeito. "Isso é apenas o começo", disse ela. "Cada criança que vier aqui vai descobrir sua própria forma de se conectar com a Aurora, e cada conexão será um pequeno milagre." As notícias sobre o sucesso da primeira sessão de ecoterapia com Maria Clara se espalharam rapidamente pela pequena cidade. Em poucos dias, o telefone do centro não parava de tocar, com famílias interessadas em inscrever seus filhos no programa. Teodoro Martínez precisou contratar mais 2 secretárias só para organizar a lista de espera. "É incrível como as coisas mudaram", comentou João durante o café da manhã, lendo o jornal local que trazia uma reportagem sobre a transformação do antigo Haras. Onde antes havia medo e tristeza, agora só se fala em esperança. "Olha só, Aurora", chamou ela, mostrando o jornal para a égua que pastava próxima à janela. "Nós estamos famosas." Mas a verdadeira mudança não estava nas manchetes dos jornais. Estava nos pequenos milagres diários que começavam a acontecer no centro. Carlos, um menino autista que nunca havia falado uma palavra, surpreendeu a todos ao sussurrar "Aurora" durante sua terceira sessão. Pedro, que sofria com ansiedade severa, conseguiu dormir uma noite inteira pela primeira vez após começar o tratamento. Dona Amélia, que agora coordenava a cozinha do centro, preparando lanches nutritivos para as crianças e suas famílias, mantinha um caderninho onde anotava cada história especial que testemunhava. A ideia do livro rapidamente ganhou o apoio de todos.
As próprias crianças começaram a contribuir com desenhos e pequenos textos sobre suas experiências com Aurora. Maria Clara, que já conseguia se sentar mais ereta em sua cadeira de rodas graças às sessões, fez um retrato especialmente bonito da égua com sua coroa de flores. Você sabia que outras cidades estão interessadas em criar centros como o nosso? Revelou ele, mostrando uma pasta cheia de cartas e e-mails impressos. Eles querem saber nosso segredo. A Dona Helena havia expandido o programa para incluir também sessões em grupo, onde as crianças não apenas interagiam com os cavalos, mas também umas com as outras. O pátio do centro, antes silencioso e austero, agora vivia cheio de risadas e conversas. Uma tarde especialmente memorável, o centro recebeu uma visita surpresa. O juiz, responsável pelo caso de Montenegro. Ele havia lido sobre o trabalho desenvolvido ali e quis conhecer pessoalmente. O juiz conversou longamente com Lúcia e a doutora Helena sobre como poderiam expandir o programa para outras cidades. Às vezes, refletiu ele, precisamos de uma criança e um animal para nos ensinar o verdadeiro significado de justiça. Olha só, garota, mostrou ela para a égua, que aproximou o focinho do papel com curiosidade. Eles veem você como um anjo. Numa manhã de outono, 6 meses após a inauguração oficial do Centro de Ecoterapia, uma notícia inesperada abalou a tranquilidade do local. Victor Montenegro havia conseguido liberdade condicional por bom comportamento e colaboração com a justiça. Mas o medo, uma vez plantado, tem raízes profundas. Lúcia percebeu que Aurora também sentia a tensão no ar. A égua estava mais alerta, suas orelhas constantemente atentas a qualquer ruído diferente. Theodore Martínez reforçou a segurança do centro, contratando guardas e instalando câmeras. Não vamos deixar que o medo nos paralise, declarou ele durante uma reunião com a equipe. O trabalho que fazemos aqui é mais forte que qualquer ameaça. Numa tarde particularmente agitada, enquanto várias crianças participavam de uma sessão em grupo, Dona Amélia notou um carro desconhecido estacionado próximo ao portão principal. Seu coração disparou ao reconhecer o motorista. Era um dos antigos capangas de Montenegro. A menina, que havia amadurecido muito nos últimos meses, entendeu imediatamente a gravidade da situação. Com calma, para não assustar as crianças, organizou uma brincadeira de esconde-esconde que levou todos para a segurança do prédio principal. De repente, o som de pneus cantando no asfalto cortou o ar. O carro arrancou em alta velocidade, deixando para trás apenas uma nuvem de poeira e um envelope pardo jogado próximo ao portão. Mas algo inesperado aconteceu naquela noite. As famílias das crianças atendidas pelo centro, ao saberem da ameaça, organizaram-se espontaneamente. Em poucas horas, dezenas de pessoas se reuniram em frente ao centro, formando uma corrente humana de proteção. Maria Clara, que havia insistido em ficar com seus pais na vigília, aproximou sua cadeira de rodas de Aurora. Não tenha medo, sussurrou ela para a égua. Agora é nossa vez de proteger você, como você sempre nos protegeu. Lúcia, sentada na grama ao lado de Aurora, sentia uma mistura de medo e determinação. As luzes das velas que as pessoas seguravam criavam um círculo de luz ao redor do centro, como uma barreira mágica contra a escuridão. A égua encostou o focinho suavemente no ombro da menina, como sempre fazia nos momentos importantes. Ao redor delas, as vozes das pessoas se uniam em conversas e canções, transformando uma noite de medo em uma celebração de coragem e união. A notícia da tentativa de extorsão de Montenegro se espalhou rapidamente pela cidade. O que ele não esperava era a reação em cadeia que suas ameaças provocariam. Na manhã seguinte à vigília, o Centro de Ecoterapia amanheceu cercado não apenas pelas famílias das crianças, mas por uma multidão de moradores da cidade. O delegado Santos coordenava pessoalmente a segurança, trabalhando em conjunto com a comunidade.
câmeras de segurança foram instaladas em toda a vizinhança e os moradores criaram grupos de vigilância para monitorar qualquer movimentação suspeita. "Não aguento mais viver com esse peso na consciência", declarou ele, entregando ao delegado Santos uma pasta cheia de documentos. "Aqui está tudo. Provas de todas as atividades ilegais de Montenegro, incluindo contas em paraísos fiscais e esquemas de lavagem de dinheiro." "Sabe o que me fez mudar de ideia?", perguntou Miguel a Lúcia após prestar seu depoimento. "Ver o trabalho que vocês fazem aqui. Ver como Aurora, que Montenegro queria destruir, agora ajuda tantas crianças. Isso me fez perceber de que lado da história eu queria estar." "Hoje não celebramos apenas o fim de uma ameaça", disse ele, sua voz carregada de emoção. "Celebramos a vitória do amor sobre o medo, da união sobre a ganância." "Antes de conhecer Aurora e Lúcia, eu achava que estava sozinha", disse ela, sua voz pequena, mas firme. "Agora sei que família não é só quem nasce com a gente, mas quem escolhe ficar ao nosso lado." Aurora, que assistia tudo da porta do salão, relinchou suavemente, como se quisesse participar daquele momento. Lúcia correu até ela, abraçando seu pescoço. "Porque cada criança merece a chance de descobrir sua própria força", declarou ela, mostrando a capa do livro onde Aurora aparecia rodeada por sorrisos de crianças. "Mas o maior milagre", disse ela, "não são apenas as transformações físicas. É ver como cada pessoa que passa por aquelas portas aprende algo sobre coragem, perseverança e amor incondicional." "Às vezes", refletiu ele em voz alta, "precisamos passar por tempestades para descobrir que somos mais fortes do que imaginávamos." 1 ano se passou desde aquela noite da vigília. O centro de ecoterapia havia crescido além das expectativas mais otimistas. O que antes era o aras ostentoso de Montenegro, agora era um lugar de cura e esperança, com jardins floridos e risos de crianças ecoando por todos os cantos. Numa manhã especial de primavera, o centro se preparava para uma celebração importante. A formatura da primeira turma de crianças que haviam completado o programa completo de terapia. Entre elas estava Maria Clara, que agora caminhava com desenvoltura usando apenas uma bengala. "É como um sonho", disse a menina, ajudando Lúcia a enfeitar a Aurora para a cerimônia. A égua, paciente como sempre, deixava-se adornar com fitas coloridas e flores frescas. "Lembra quando eu mal conseguia sentar na cadeira de rodas?" O pátio do centro estava decorado para a ocasião. Cadeiras brancas formavam um semicírculo em frente a um pequeno palco, onde cada criança receberia seu certificado de conclusão. Dona Amélia havia preparado um banquete especial e seu livro, As Histórias de Aurora, estava exposto em uma mesa decorada, já em sua 3ª edição. Teodoro Martínez, elegantemente vestido para a ocasião, conversava com visitantes de outras cidades que haviam vindo conhecer o projeto. 3 novos centros de ecoterapia já estavam em construção, seguindo o modelo que eles haviam criado. A doutora Helena reuniu todas as crianças para um último ensaio da apresentação que fariam. Elas haviam preparado uma música especial, com letra escrita por elas mesmas, contando suas jornadas de superação. João, observando os preparativos, não conseguia conter a emoção ao ver sua filha, agora com 11 anos, orientando as crianças mais novas com uma maturidade surpreendente. Lúcia havia se tornado uma instrutora assistente, trabalhando ao lado da doutora Helena e desenvolvendo uma sensibilidade única para entender as necessidades de cada criança. Quando a cerimônia começou, Aurora foi conduzida ao centro do pátio por Lúcia. A égua, majestosa em sua simplicidade, parecia entender a importância do momento. Uma a uma, as crianças subiram ao palco para receber seus certificados, cada uma contando um pouco de sua história. "Aurora me ensinou que ser diferente não é ser menos", disse Pedro, o menino que antes sofria com ansiedade e agora falava com confiança diante de todos.
Ela é diferente de todos os cavalos, e é justamente isso que a torna especial. Quando cheguei aqui, disse ela, sua voz clara alcançando todos os presentes, achava que meus sonhos tinham limites. Aurora e Lúcia me mostraram que os únicos limites que existem são aqueles que colocamos em nossa mente. Olha só o que você fez, sussurrou ela no ouvido da égua. Transformou um lugar de medo em um lugar de amor. Transformou lágrimas em sorrisos. De onde estavam, podiam ver as obras do novo alojamento que estava sendo construído para receber famílias de outras cidades. Podiam ver o jardim sensorial que as próprias crianças haviam ajudado a plantar. Podiam ver a vida pulsando em cada canto daquele lugar que um dia havia sido símbolo de ganância e agora era um monumento ao amor e à superação. Sabe de uma coisa, Aurora? Disse Lúcia, abraçando o pescoço da égua. Acho que entendi qual é a maior lição que você nos ensinou. Não importa quanto escura seja a noite, o amor sempre encontra um caminho para fazer o sol brilhar novamente.